Aqui é o Luiz com mais um vídeo aqui no canal, e esse vídeo ele será um breve comentário sobre o fato ocorrido com o Daniel Mastral. Primeiramente eu quero dizer para você que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, não sou coach, muito menos perito policial. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de fazer algumas análises no sentido da gente realmente tentar entender o que acontece na cabeça de uma pessoa, partindo do pressuposto de que ele tenha atentado à sua própria vida, né? Contra a sua própria vida. Já que temos aí na internet diversos vídeos, existe um hype na internet quando acontecem certas tragédias, né? E as pessoas acabam se aproveitando disso, seja para poder monetizar, seja para poder realmente ganhar relevância. Mas esse vídeo eu quero ser bem sincero com você, tá? Eu vou tentar ser o mais sincero possível, no sentido da gente poder analisar, partindo do pressuposto que sim, ele tenha atentado contra a sua própria vida. E até agora é isso que tem se mostrado. Talvez existem outras teorias ou outra teoria que muitas pessoas estão trazendo de que ele estava sendo perseguido, né, de repente por algum grupo ou por alguma pessoa. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então vamos partir do pressuposto já que o boletim policial, né, lançou, vamos dizer assim, que os fatos, né, que nós temos em mãos a partir de agora, né, de que ele realmente foi encontrado com uma pistola, né, eu não me lembro exatamente o calibre, mas ele foi encontrado com uma pistola e com um ferimento aqui, parece que atrás da nuca, né, perto do seu automóvel, né. Então foi isso que aconteceu de acordo com o boletim policial. Vamos então partir desse, né, desse fato de que realmente ele tenha se atentado contra a própria vida. E para poder a gente entrar e entender isso, como que uma pessoa chega nesse... Antes de tudo eu quero deixar as minhas condolências à família, né, porque é muito trágico, é muito triste quando acontece isso, porque no final das contas é uma alma, né, uma pessoa que por sinal é uma pessoa que estava tentando fazer o bem, né? Uma pessoa que estava tentando corrigir os seus erros, e a gente pode perceber isso através de algumas entrevistas. Eu assisti algumas entrevistas, confesso para você que muitas dessas entrevistas eu concordava com algumas ideias do Daniel Mastral e outras não, né? Mas enfim, eu acho que ele era uma pessoa que realmente estava buscando fazer algo positivo, né? Transmitir algo positivo, seja através dos seus livros que ele escreveu, seja através do seu canal no YouTube e através mesmo da sua própria vida, né? Já que ele teve um passado, quando a gente vai analisar, quando a gente vai realmente pesquisar sobre o que aconteceu na vida dele, a gente percebe que ocorreram fatos muito pesados na vida dele, né? Com a perda do filho e em seguida a perda da esposa, né? Parece que o filho dele entrou num quadro depressivo que o levou a se atirar nos trilhos de um trem, né? Então imagine você, um pai, independente de qualquer coisa, você que é pai, eu não sou pai, mas você que é pai ou mãe, né? Imaginar passar por uma situação dessa é muito pesado, muito trágico, muito traumático, né? Porque a lei natural, vamos dizer assim, é dos dos filhos enterrarem seus pais e não o contrário, né? Então, quando acontece essa tragédia, realmente isso marca demais a pessoa. E sim, a pessoa pode desenvolver um quadro depressivo, lembrando novamente que eu não sou psicólogo, mas a gente pode perceber através de várias declarações de vários psicólogos, né? Eu acompanho muitos psicólogos sobre esse assunto, né? Eu tenho formação em programação neurolinguística, embora a PNL ela trata de alguns, digamos assim, um entendimento de alguns comportamentos, né, já que ela trabalha mais uma linha behaviorista, vamos dizer assim, né, mas uma linha talvez até porque existem diversas linhas na psicologia, né, a linha freudiana, junguiana, essa questão comportamental behaviorista, mas
existe também outra linha que vê a questão do ser humano como um todo, né? Um ser humano com uma alma, um ser humano que realmente precisa de repente, um alimento espiritual, que muitas dessas correntes psicológicas, vamos dizer assim, né, tratam mais da questão comportamental e deixam de lado essa questão espiritual, que é muito importante, né? A psicologia, principalmente na época lá de Platão, eles já viam o ser humano como um ser completo, né? Eles, apesar deles serem, vamos dizer assim, pagãos naquela época, né? Eles não, antes do cristianismo, mas eles entendiam que existia algo além simplesmente do corpo e da mente, existia algo além, né? Enfim, mas o fato é que o Daniel Mastral, quando a gente vai ver a vida dele, ele teve vários acontecimentos aí, pertinho da juventude dele. E eu vou pegar aqui a linha do Ricardo Vilela, do que ele declarou no programa Pânico de hoje, falando de que realmente ele foi um jovem, né, vamos dizer assim, um jovem que curtia rock and roll, né, cabelos longos, né, tinha toda aquela questão exótica, né, porque geralmente as pessoas que curtem rock, embora a gente não possa julgar a pessoa pelo que ela veste, o comportamento dela, porque uma pessoa, ela dentro dela existem outras forças, né, outras vontades, outros desejos que muitas vezes não são expostos, não são expressos. A gente pode pegar algumas nuances, né, de como que a pessoa de repente fala, de como que ela olha, né, isso é muito válido também, né? Então você pode encontrar com um adolescente todo introvertido. Eu não sei se ele era introvertido, mas enfim, existe esse padrão, né? De uma pessoa introvertida, de uma pessoa que realmente se sente diferente e as pessoas acabam olhando para ela com aquele olhar de julgamento, né? Falando, não, esse cara é meio estranho, né? Cara estranho, curte rock e tudo mais. Então isso foi fazendo com que ele realmente, segundo o Ricardo Ventura, ele tentou sim seguir uma vida religiosa, mas por esse comportamento, por esse estilo, vamos dizer assim, né? Ele acabou não, não se sentindo à vontade naquele ambiente e aí ele começou a procurar por outras vertentes, né? Até que ele foi por uma vertente, ele se sentiu acolhido por uma vertente, digamos assim, anticristã, né? Uma vertente que uma vertente satanista, vamos dizer assim, né? Infelizmente. E ele então começou a seguir todos os critérios, vamos dizer assim, né? O processo que essa vertente realmente exige da pessoa, né? Então ele entrou para essa vertente. Me parece que ele fez alguns, né? Teve alguns rituais, algumas coisas lá, enfim. Você pode até, eu vou até deixar o link do vídeo do Ricardo Ventura para que ele, se você tiver interesse, para que você possa realmente assistir esse vídeo e ter isso como um complemento, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas o fato que eu quero trazer é de que quando nós procuramos algo que esteja fora, né, algo que tente aliviar, seja alguma dor, alguma expectativa nossa, buscar isso em pessoas, né, em entidades, em grupos, o que a gente está fazendo de fato é não encarar o problema. Por quê? Porque se você parar para pensar, a nossa vida, ela sim tem altos e baixos. O sofrimento ele está presente na nossa vida. Então a gente pode ver isso no cristianismo, né? Toda a questão de Jesus Cristo, de realmente se fazer, independente da sua crença, tá? Estou trazendo aqui só um contexto, mas ele não precisava passar por aquilo que ele passou. Ele se fez homem, né? Uma parte de Deus que se fez homem para poder realmente mostrar para a humanidade de que nós precisamos carregar a nossa cruz, né? Inclusive, o Jordan Peterson fala muito sobre isso, né? Ele traz muitas referências bíblicas, não só simbólicas, mas também históricas, né? Do que aconteceu. Então, quando nós aceitamos o sofrimento, entendemos que ele faz parte do processo de evolução espiritual, nós passamos então a aceitar algumas coisas
que de outra maneira nós não aceitaríamos, né? Então, esse movimento de revolta às vezes nos leva para lugares obscuros, e foi o que aconteceu com o Daniel Mastral. Ele foi procurar então esse certo alívio para a sua alma, né? Seja para o seu psicológico, enfim, e acabou entrando nessa vertente. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi que o seu filho, ele teve, logo depois ele, né, ele teve um filho, ele parece que se casou e tudo mais, teve um filho, e infelizmente, tragicamente, o seu filho atentou contra a própria vida. Parece que ele se lançou nos trilhos de de uma locomotiva, tudo mais, e aconteceu o que aconteceu, né? A partir dali, o Daniel Mastral me parece que desenvolveu um quadro depressivo, uma tristeza profunda. Não só ele, mas também em relação à esposa, que perdeu o filho também, né? E ela ficou muito triste, entrou também num quadro depressivo e ela veio a falecer, né? Me parece que ela teve um ataque cardíaco, mas o fato dela ter o ataque cardíaco, justamente todo esse processo pode ter sido desencadeado pela dor de perder um filho. Eu tinha um amigo que faleceu com mais ou menos 30 anos de idade, tá? E eu era muito próximo a ele. E eu me lembro exatamente, eu fui no velório e, enfim, toda aquela tristeza de outros amigos, de outros colegas, né, todos juntos ali no velório. E eu me lembro exatamente do pai dele fechando a tampa do caixão e despedindo, né, fazendo assim. E 6 meses depois, o pai dele teve um infarto assistindo a um jogo, para você ter uma ideia, né? Ou seja, a pessoa sim desenvolve uma tristeza profunda com a perda, né? Então, eu imagino que aconteceu com a mãe, a esposa do Daniel Mastral naquela época, foi exatamente isso, uma tristeza profunda, uma dor profunda. A depressão não é brincadeira, tá? Quando a gente tem uma perda, tragédias, né? A gente precisa sim de pessoas, às vezes a gente precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, para que a gente possa ter um acompanhamento. Então, isso é muito necessário, tá? Isso é muito necessário. Porque se a gente for tentar resolver o problema com as nossas próprias forças, vai nos faltar recursos. E é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? As pessoas, elas, principalmente, eu tenho notado isso, talvez seja apenas uma percepção errada minha, mas eu tenho percebido que após a pandemia, o número de pessoas deprimidas, né, o número de pessoas tristes aumentou e muito, né? Então isso gerou um trauma, porque aquilo foi algo traumático, né? Enfim, no caso do Mastral, então, perdeu o filho, perdeu a esposa. Mesmo assim, ele ainda tentou, pelo que a gente vê, ele ainda foi em diversos podcasts, fez diversos relatos sobre o que ele estava passando. E ele estava sim procurando, né, um conforto, não é isso? E isso foi importante naquele momento, ele estava buscando por isso. E eu, pelo menos, do meu ponto de vista, assistindo a alguns podcasts que ele participou, né, a gente via, ele tinha um jeito assim muito de falar pausado, né? Ele pausava muito, naquele tom de voz, sem exaltar. Então você percebia que ele tinha um certo padrão, a gente dá para perceber que existia sim uma certa tristeza no coração dele, né? E querendo ou não, quando você tem uma perda dessas, se você realmente não encontrar algum significado, algum sentido, algum propósito na sua vida, e aí, eu estou falando isso para você, eu nunca passei por essa situação, né? Eu não sou pai, os meus pais ainda são vivos, para você ter uma ideia, mas eu tenho consciência de que em algum momento eles vão partir, né? Mas para um pai perder um filho e uma esposa é muito pesado, né? E aí vem toda a questão dele ser foi uma pessoa pública, de uma pessoa que recebia hate, né? Porque aqui na internet funciona dessa maneira. Se você tem uma opinião contrária, que vai contra
a opinião de um grupo que pensa completamente diferente de você, você então é uma ameaça, né? E as pessoas então acabam te atacando, falando coisas terríveis, né? Não só virtualmente, mas de repente presencialmente, porque a internet em si é apenas uma representação do mundo real. Eu estou gravando esse vídeo para você agora, mas existe uma realidade, eu estou numa realidade aqui. Esse vídeo vai ficar gravado, mas eu vou me tornar virtual, vamos dizer assim, mas antes do virtual existe um mundo real. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. E às vezes alguns inscritos, né, alguns representantes de certos grupos acabam entendendo, vendo aquela pessoa como uma coisa, um objeto. Né? Quando assistem a um vídeo e atrás de um vídeo, atrás de uma câmera, existe uma pessoa real, de carne e osso, com sentimentos, com alma. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, né? Mesmo que a gente tenha divergências contra as ideias das pessoas. Então, o Daniel Mastral passou por esse processo, né, de muitos ataques, de muito hate. Então, de novo, partindo do pressuposto que ele atentou contra a própria vida, talvez isso foi muito pesado para ele, além do peso que ele já carregava. Né? A gente não sabe exatamente. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é para que, se alguém tem um problema, que essa pessoa busque por ajuda. E às vezes essa ajuda, ela sim tem que ser uma ajuda de um especialista. Porque às vezes você tem um problema, você está passando por um problema, uma situação difícil, e você se abre para um amigo, e às vezes um amigo ele vai trazer uma visão diferente, uma visão talvez julgadora. Não que ele queira fazer isso, mas que ele é seu amigo, ele te conhece de certo modo, né? Então é muito importante, porque um profissional da saúde, um psicólogo ou psiquiatra, ele vai ter um olhar diferente. Ele vai analisar todo o contexto, vai fazer uma anamnese, que é justamente pegar uma parte, um histórico da sua vida, você vai narrar fatos da sua infância, adolescência, e aí ele vai analisar tudo, as suas reações que você tem a certas situações, o seu comportamento, né, o seu não verbal, e ele vai fazer um diagnóstico aproximado daquilo que você precisa para que você possa resolver esse problema. Então isso é muito importante, tá? Então eu acho que essa é a principal mensagem do fato ocorrido com Daniel Mastral, tá? Agora, se foi, como muitos têm levantado aí na internet, né, essa teoria de que ele tenha sido, a vida dele tenha sido atentada por terceiros, aí já é outro papo. Aí já cabe a investigação policial, né, para trazer todo o laudo, toda a perícia, porque existe tudo isso. Aí já é outro papo, né? Mas, reforçando, estou partindo do princípio de que essa tristeza que ele tinha com tudo aquilo que aconteceu com ele o levou a, a esse ato, né? E espero que Deus tenha acolhido a sua alma, né? Eu imagino sim que ele tenha se arrependido das coisas que ele fez, e é isso, né? Então a gente pode tirar isso como lição, uma lição pesada, trágica, mas que a gente pode incorporar isso no nosso dia a dia, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, e deixa aqui embaixo seu comentário sobre o que você acha, e é isso, se inscreva no canal, e depois eu volto com um outro tema, um outro vídeo. Até lá, forte abraço!